E aí, pessoal, beleza? Professor Nilson Alves aqui mais uma vez. Vamos dar continuidade à programação do nosso jogo. Nesse vídeo, nós vamos tratar aqui sobre o controle do herói, né? Pelo teclado. E também nós vamos fazer a sua animação. Porque chegou a hora agora da gente juntar a nossa classe Sprite Sheet com as outras classes criadas anteriormente, que nós temos aqui, ó, dentro do módulo 3. Nós temos aqui a classe animação e nós temos a classe teclado, tá? E nós vamos fazer a junção nesse nosso programa aqui para a gente fazer a animação. Então, nós vamos controlar o Sonic correndo, tá? O sprite do Sonic, ele terá a função de configurar suas respectivas sprite sheets. Ele vai ter que ler o estado das teclas de seta e mudar o estado do sprite de um quadro para o outro, tá? E selecionar a linha na sprite sheet correspondente ao estado desejado. E também ele tem que responder ao loop de animação. Aí nós vamos estar implementando os velhos métodos, que é o método atualizar e o método desenhar. Bacana? Vamos então aí para a prática. Primeiro vocês vão aí, abre a pasta do jogo, vai lá no módulo 3 e nós vamos aproveitar o que nós já fizemos. Vocês podem observar que eu criei essas classes genéricas para a gente aproveitar em qualquer projeto. Então vocês vão pegar aqui a classe animação, dá um clique, só um clique em cima, aperta Ctrl no teclado e aí vocês vão clicar em cima da classe teclado. Aí vocês vão dar um Ctrl C ou com o mouse direito, vem aqui em copiar. Beleza? Volta para aqui a parte do meu jogo e vai na pasta 04 e dá um Ctrl V ou colar com o mouse direito. Agora nós vamos voltar para o nosso Sublime Text e aqui nós temos a classe animação, nós temos o Sprite Sheet que criamos na aula passada e nós temos a classe teclado, ou seja, nós temos 3 classes e nós vamos precisar de mais uma que é a classe Sonic, que vai controlar o Sprite Sheet conforme eu falei com vocês. Mas antes, como de costume, nós vamos criar um outro executável, que aqui nós criamos o teste spritesheet.html1 e nós vamos criar o 2 agora, que é para fazer o controle, beleza? Então eu vou dar o nome para o meu executável de teste, -spritesheet-2, tá? .html. Aí vou dar um Ctrl S para salvar. E vamos salvar ele aqui dentro da nossa pasta 04. Uma vez salvo o nosso executável HTML, vamos então criar a nossa estrutura HTML aqui agora, tá? Aqui já tem uma estrutura e vou dar um título aqui, ó, de personagem controlada e animada, tá? Pelo teclado, beleza? Só que aqui nós vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui um script. Então, vamos colocar aqui, ó, um src e aqui dentro desse src nós vamos colocar nossas classes, que a primeira dela eu vou colocar aqui a animação. Vou clicar com o mouse direito, rename e vou copiar aqui para não copiar errado, tá? Vou dar um Ctrl C, fecha aqui, vem aqui, cola aqui dentro, ó, Ctrl V. Então eu vou chamar a classe animação. E eu vou chamar as outras classes, que são 4 classes que nós vamos utilizar. Então, eu vou copiar e vou colar. Cola de novo, cola 4 vezes. Então, são 4 classes, certo? Agora, nós vamos colocar a classe Sprite Sheet, tá? Nesse local. Então, a gente vai vir aqui no spritesheet.js, mouse direito, renomear e vem aqui embaixo, copia e volta aqui e vamos colar aqui dentro. Ctrl V. Sprite Sheet, vamos fazer assim para as outras. Vamos colocar o teclado, renomear, copiar, dar um Ctrl C, vou voltar aqui e vamos colar aqui, ó. Ctrl V. E agora, por último, eu vou colocar a classe que ainda não criei, mas vamos criar, chamada Sonic.js. Bacana? Vou dar Ctrl S, salvou. E uma vez eu chamei as classes que vamos utilizar no nosso executável, aqui dentro do body, nós vamos criar o nosso canvas. Então, vamos lá. Já sabemos como que faz. Canvas. Aí, aqui dentro do canvas, nós vamos criar o nosso ID, como de costume. E vou dar o nome para ele de Canvas Sonic. Canvas _ Sonic.
Beleza? Aí aqui nós vamos dar uma largura chamada de width, e vou colocar de 500, que eu vou criar um redondo, um quadrado. Aí vou criar um height também de 500, que assim vai ficar quadrado. E para a gente ver isso lá no navegador, eu vou dar um estilo aqui. Vou colocar style. E esse estilo eu vou colocar uma borda, né? Que é border. Aí vocês colocam 2 pontos e aqui você coloca a cor. Eu vou colocar um green, que é verde. Green. E aí você coloca 1 pixel, né? Que é a largura da nossa borda. E vou colocar que eu quero ela solid, que é sólida. Ctrl S para salvar e vamos executar, ver se isso está funcionando. Voltamos aqui na pasta do jogo e vamos aqui no nosso teste Sprite 2, 2 cliques, ele vai abrir e aqui está a nossa borda verde. Bacana? Ok. Voltemos novamente aqui para o nosso Sublime Text e continuamos o nosso código. Porque aqui, agora nós vamos referenciar o nosso Canvas. Como de costume, se você observar, sempre estamos seguindo esse padrão. E aqui eu vou criar uma variável var, e vou colocar Canvas. Vai receber o nosso document, aí ponto get element by id, ok? E aqui a gente abre, fecha e coloca ponto e vírgula, e aqui dentro nós vamos passar o nosso Canvas, tá? Aqui, ó, Ctrl C. E vamos colocar aspa e Ctrl V. Beleza. Só que aqui nós temos que colocar isso dentro do script, tá? É só a gente vir aqui e criar script. Aqui, ó, script tipo JavaScript, né? Vou apagar isso aqui, deixo. E aqui dentro, ó, a gente abre aqui. Vamos copiar esse código aqui, ó, dá um Ctrl X nele e cola aqui dentro do script, tá? Beleza. Agora vamos dar continuidade. Dá um Enter aqui e vamos novamente. Agora var, né? Isso aqui vocês já estão cansados de fazer isso aqui, ó. Context. E esse context ele vai receber então o Canvas, né? E ponto get context. E vou passar aqui que o jogo que estamos desenvolvendo é um jogo em 2D. Isso aqui vocês já estão cansados de saber isso aqui. 2D, tá? Pronto. Bacaninha. Agora nós vamos continuar. Agora eu vou instanciar duas classes aqui. A classe teclado e a classe animação, beleza? Vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, var. Aí vou colocar assim, ó, teclado. E vou dizer que ele recebe new teclado, que é o nosso construtor dentro da classe teclado, tá? Teclado. Dessa forma. E o que eu vou passar como parâmetro aqui? Eu vou passar como parâmetro o document. Beleza? Dessa forma. E agora vamos trabalhar com a classe animação. Vou colocar var, espaço animacal, tá? Dessa forma, e vou dizer que ela vai receber new, né? E vou colocar aqui animacal, que não pode ter cedilha e nem caracteres especiais nenhum, e vou passar aqui dentro como parâmetro o context, beleza? Agora sim, vamos continuar. Agora aqui eu vou tratar o Sonic, porque ainda não criamos essa classe, mas eu já vou trabalhar aqui, porque nós vamos criar logo após aqui. Vou colocar Sonic e vai receber new Sonic, né? Sonic. E vou passar como parâmetro aqui 2 parâmetros por enquanto. Depois a gente vai tratar isso aqui. Vou colocar context. O context, vou colocar uma vírgula e vou passar aqui também o teclado, por aqui, tá? E tá, ponto e vírgula aqui no final. E aqui nós vamos tratar alguns atributos, que eu vou colocar aqui o Sonic, ponto X, tá? E vou atribuir a ele, nesse momento, 0, que é onde eu quero que o meu Sonic vai nascer. E o Sonic ponto Y
vou deslocar ele para baixo, no caso no eixo Y, 200 pixels para baixo, tá? Ou seja, ele vai nascer encostado na parede do lado esquerdo a 200 pixels para baixo. Beleza, já eu mostro para vocês como que vai ser isso aí. A animação vai receber, ponto, um método novo sprite, e vou passar como parâmetro o Sonic aqui dentro, tá? Sonic. Bacana, dessa forma. Aí, uma vez feito isso, eu vou ligar a animação. Aí eu coloco assim, animação, ponto, ligar, que eu vou chamar o método ligar aqui. Depois eu vou jogar esse método no método onload, que é de carregar, tá? Quando eu for tratar a imagem. A gente vai voltar aqui ainda nesse script para a gente tratar algumas coisas como a imagem, por exemplo, tá? E possivelmente nós vamos trabalhar aqui ainda. Beleza. Uma vez concluído isso, agora nós vamos passar para a modelagem da nossa classe Sonic, tá? E por enquanto vocês podem observar que ela só tem aqui, ó, como atributo o X, o Y e, né, passei a animação aqui e nós temos aqui o contexto e o teclado. Nós vamos trabalhar isso aqui no construtor da nossa classe Sonic. Então, você dá um Ctrl S para salvar isso aqui. Você vem aqui na pasta 04, você clica com mais direito, vai em New File, que quer dizer novo arquivo, e você vai criar a nossa classe Sonic.js, tá? Você dá um Ctrl S para salvar e vai salvar ela aqui dentro da pasta 04 do meu jogo. Aí salvou e aqui nós já podemos trabalhar então a nossa função principal, que é o construtor, que é uma function. Tá? Essa function, ela tem, eu vou dar o nome para ela de Sonic, com a primeira letra maiúscula, e dentro eu vou passar dois argumentos que nós já temos lá, que no caso é o context, e coloco uma vírgula, e também vou passar aqui dentro o teclado, tá? Teclado. Beleza? E agora, dentro do corpo da nossa função, nós vamos trabalhar os nossos atributos, que eu vou colocar, ó, context, aí vai receber, no caso aqui, o context. Aí ponto e vírgula, não podemos esquecer, vamos continuar e coloca diz novamente, ponto, agora o teclado, né? Teclado, que vai receber, aqui no caso, o teclado. Ponto e vírgula no final, e aqui nós vamos trabalhar o nosso X e o nosso Y, atribuindo 0 para cada um deles. Diz ponto X, né, que vai receber 0, e também o nosso diz ponto Y, que ele vai receber também 0, ponto e vírgula no final. Beleza, por enquanto aqui é só, e nós vamos criar, como eu falei no início, os dois métodos. E nós temos um método atualizar e desenhar. Só que antes a gente tem que pegar a classe Sonic, né? Ponto, e vou colocar aqui, ó, prototype, e vou dizer que ele vai receber, e aqui abro chaves, que é para mim trabalhar aqui dentro, os métodos aqui dentro. Aí aqui eu vou colocar o nosso método atualizar, e para atualizar, coloco 2 pontos, e vamos colocar function, dessa forma. Aí você vai, abre parêntese e abre também chaves, que é aqui dentro desse corpo da nossa função que nós vamos trabalhar os nossos atributos aí, nosso código. E agora, como eu vou ter outro código, é necessário que você coloque uma vírgula aqui, nessa final dessa chave, dá um enter, e aqui você coloca o nosso método desenhar, que é para a gente desenhar na tela o nosso Sonic. Aí você coloca 2 pontos e coloca espaço function. E agora você vai abrir parênteses e abre chaves e dá enter aqui. E aqui é o corpo do nosso método, onde a gente vai trabalhar, tá? Método atualizar e método desenhar. Belezinha? Então vamos dar continuidade aqui, ó. Que uma das funções da classe Sonic, como eu falei, é controlar o sprite sheet. Então, portanto, nós vamos criá-la no construtor aqui, tá? Nesse construtor. Pois assim, o aplicativo principal ele terá controle sobre o evento onload, tá? Da imagem. Por exemplo, se eu quiser carregar uma tela de load, de carregando, e nós vamos criar isso posteriormente. Aí, então, isso fica mais fácil para a gente resolver. Então, eu vou aqui no nosso construtor, vou descer aqui, vou fazer um comentário e vou dizer aqui, ó,
criando a sprite sheet a partir da imagem, ou da imagem recebida no caso. Então, pessoal, agora, ó, o que que eu vou fazer aqui? A imagem recebida, aí eu vou colocar this.sheet, tá? Ponto .sheet. Aí vou receber aqui, ó, new, ponto .sheet, opa, new. Aí coloco sprite sheet, que é a classe sprite sheet, tá? Obviamente que a primeira letra é maiúscula, sprite sheet. E aqui, ó, coloco um ponto e vírgula e vamos passar aqui o context, vírgula. Vou passar a imagem, tá? A imagem. E coloco vírgula e também vou passar que ela tem 3 colunas, nossa imagem lá, e tem 8 linhas. Aqui não estou trabalhando com índice, eu estou trabalhando com as linhas e colunas da minha imagem, que se a gente abrir a sprite sheet aqui, você pode ver, ó, colunas. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E nós temos 1, 2, 3 linhas. Quando a gente estiver trabalhando com índice, vai ser diferente. O índice aqui vai ser 0, 1 e assim por diante. A linha da mesma forma, índice 0, 1 e 2, tá ok? Beleza, vou deixar essa imagem aberta aqui para a gente estar consultando e explicando algumas coisas. Beleza, vamos lá. Agora eu vou tratar aqui o que ainda? Vou criar mais uma linha de código aqui dentro do construtor e vou tratar agora de .sheet e vou tratar aqui um intervalo. E esse intervalo eu vou atribuir 60 milissegundos, tá? De um intervalo para o outro. Beleza, o que nós podemos fazer mais aqui nessa classe? Bom, primeiro eu vou voltar agora, vou dar um Ctrl S para salvar e vou voltar aqui no meu executável e nós vamos trabalhar o seguinte, nós vamos arrumar ele aqui para fornecer a imagem lá para a classe Sonic. E onde eu vou trabalhar isso? Eu vou criar então aqui, ó, logo aqui abaixo, tá? Eu vou instanciar aqui, ó, var e img Sonic e vou atribuir new imagem e vou colocar aqui, abrir parênteses, fechar e colocar um ponto e vírgula. E agora eu vou pegar o img Sonic e vou puxar o método src, que é para a gente carregar a nossa imagem sprite sheet, que é a imagem do Sonic, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó, sprite sheet para não ter erro, mouse direito, rename e vou pegar o nome dela certinho, vou copiar e aí eu volto aqui no meu script Sonic e vou no nosso executável, e aqui eu abro aspa e coloco o nome aqui dentro. E aqui eu coloco o ponto e vírgula. Então aqui eu joguei aqui para img Sonic, é o nosso sprite sheet, ou seja, carreguei ela aqui, para a gente passar através de parâmetro aqui para a nossa classe Sonic, tá? Que tá aqui, ó, imagem, ok? Vamos lá, vamos continuar. Agora, aqui dentro do var Sonic, new Sonic, tá? Eu vou passar aqui isso, ele já está enviando o context, está enviando o teclado, e agora eu vou colocar uma vírgula aqui e vou passar o img Sonic, que é onde está a nossa imagem. E essa imagem daqui, que veio para cá, que está aqui agora, que vai passar para o nosso construtor aqui. Beleza? Entendido isso, conforme eu falei, como nós estamos tratando a imagem, vocês sabem para que funciona o método onload, né? E eu vou colocar essa animação dentro desse método onload, onde carrega a imagem aqui no final desse script. Eu vou colocar assim, ó, img Sonic, aí eu vou puxar o método onload e vai receber uma function, né? E essa function vai ter nome nenhum, tá? É só function. Eu vou passar nada de argumento
e vou abrir e fechar. E dentro do corpo aqui dessa função, a única coisa que eu vou pegar é a nossa função ligar e vou jogar aqui dentro. Pronto. Aqui está carregando através do método onload, tá? img sonic ponto método onload recebe function, tá? Abri e fechei o parênteses, abri as chaves e coloquei dentro o nosso método de animação ligar. Então, Ctrl S para salvar. Olha, é o seguinte, nós já sabemos movimentar um sprite na tela a partir do teclado, né? Então, no entanto, o sprite do Sonic só deverá ser animado se alguma seta estiver pressionada. Do contrário, a animação do sprite não deve ocorrer. Então, ele deve ser animado na direção correta. Aí entra a necessidade de nós termos bem definido quais os estados possíveis para o sprite. Então, aqui agora, pessoal, nós vamos trabalhar aqui. Porque é o seguinte, o estado do Sonic ele dependerá de dois atributos, que é direção e andando, tá? O estado parado ou andando, ele pode estar virado tanto para a direita ou virado para a esquerda. Então, dessa forma, temos 4 estados possíveis, né, para nós selecionar as imagens e animar, ou não. Então, é a partir da Sprite Sheet. Então, nós vamos definir as direções do Sonic com os valores únicos e iniciar o estado atual, aqui no caso, no construtor, posteriormente. Então, beleza, vou criar aqui, então, essas posições aqui. Eu vou dizer o seguinte, vou criar variável, vou colocar var, e vou... Bom, deixa eu colocar isso aqui, var, e vou colocar aqui de maiúsculo, e vou colocar Sonic, e vou colocar underline, e vou dizer direita, que ele vai estar virado para a direita, e vou atribuir o índice 1, que é a minha segunda linha lá na imagem. E vou colocar var, e vou colocar aqui Sonic, underline, vou dizer esquerda, e vou atribuir o índice 2 da imagem, tá? Ah, mas o que é isso? Aqui, ó, vamos aqui para a nossa imagem. Conforme eu falei para você, eu tenho índice, a linha 0, índice 1 e índice 2. No índice 1, o Sonic está correndo para a direita. No índice 2, o Sonic está correndo para a esquerda. E é isso que eu estou dizendo aqui, ó, que quando o Sonic esquerda é a linha que ele está correndo para direita, no caso. Direita, ele está correndo para a direita. E esquerda é índice 2 e ele está correndo para a esquerda. Beleza. Aí aqui abaixo, eu vou colocar logo abaixo aqui do 60, do intervalo, e vou colocar o estado inicial dele. Quando eu carregar o jogo, eu quero ele dessa forma aqui, ó. Eu vou dizer o seguinte, então eu vou até comentar e colocar para vocês aqui, ó. Estado inicial. Eu quero, como que eu quero o Sonic? Eu vou querer this, né, ponto, andando. Eu quero que ele não esteja andando. E como que eu vou fazer para ele parar? Eu vou dizer que andando falso, tá? E vou colocar um ponto de vida, ele é falso, eu não quero ele andando. E a direção? Qual a direção que eu quero? Coloco direção, direcal, né, no caso. Ele vai receber o Sonic virado para a direita. Sonic virado para a direita, tá? Eu quero ele nessa situação, ele parado, virado para a direita. Entendido? Então, beleza. Então, eu quero agora testar a seta para a direita e movimentar o Sonic de acordo. Caso o Sonic já não esteja nesse estado, eu tenho que iniciar a respectiva animação na Sprite Sheet. Ao disparar uma mudança de estado, sempre podemos checar o estado anterior, tá? E tomar as medidas necessárias. Então, no método aqui atualizar, ó, nós vamos tratar isso. Primeira coisa, como que a gente trata condições? Através do if condicional. Vou criar aqui um if condicional aqui dentro e vou fazer o seguinte, ó. Diz ponto teclado, que a gente vai pressionar a tecla onde? No teclado, é isso? E vou colocar ponto pressionada. O que vai estar pressionado? Obviamente uma tecla. Que tecla? A seta para a direita. Como eu já construí isso, eu vou colocar seta underline direita. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos lá na classe. Seta direita, tá? Seta direita
ela está aqui na classe teclado. Vamos lá, ó, teclado. Deixa eu salvar isso aqui, Ctrl S, salvou. Se eu clicar aqui na classe teclado, eu tenho aqui, ó, seta esquerda e atribuir que o evento dela é o 37, tá? Então ela já está aqui, deu 37, está aqui dentro. E o 39 é para a direita, ó, seta direita. Então esse 39 significa que a seta direita que está aqui dentro, que nós estamos passando aqui, ó, através desse if, que se teclado for pressionado a seta direita, o que vai acontecer? Nós vamos colocar aqui o que vai acontecer, beleza? Então vou dar um Ctrl S para salvar e nós vamos continuar aqui. O que vai acontecer? Aí é onde eu falei, ó, vou comentar e vou dizer, ó, se já não estiver neste estado. Tá? E aí, se não tiver nesse estado, agora sim, nós vou criar um if de novo. Aqui, abro e fecho parênteses depois desse if. E aqui dentro eu vou trabalhar assim, ó, vou fazer uma negar, né? Diz ponto andando. Se não estiver andando ou diz direção ponto direcal, tá? Aí vem aqui diferente de Sonic direita, underline direita, tá? E aí o que vai acontecer? Nós vamos abrir aqui chave de novo e aqui dentro eu vou colocar o seguinte, ó, vou comentar e vou dizer o que vamos fazer aqui, ó. Eu vou seleciono o que? O quadro, tá? Vou selecionar o quadro da Sprite Sheet. Como que eu seleciono ele? Simples. Coloca assim, ó, diz ponto sheet ponto linha vai receber 1, é a linha de índice 1, tá? E a coluna diz qual coluna que eu vou selecionar para escolher a imagem, sheet ponto coluna, e essa vai receber a coluna de número 0, ponto e vírgula aqui. Bacana? Então aqui nós temos o nosso primeiro if, tá? E logo aqui ele fecha aqui. Logo aqui a gente vai continuar com o código. Beleza? Aqui nós vamos continuar. Porque nós posicionamos a nossa Sprite Sheet na primeira coluna, que é a 0, do índice 0, da linha relativa ao Sonic indo para a direita. Ainda dentro do primeiro if aqui, ó. Dentro desse primeiro if nós fizemos isso, que é isso aqui, ó. Nós pegamos a nossa imagem, cadê o Sonic? Aqui, imagem. Nós pegamos aqui, ó, a coluna 0 é essa aqui. E o índice 1 da linha é essa aqui. Então, nós pegamos essa primeira imagem aqui. É isso que eu disse aqui, ó. Selecionei a linha 1 da coluna 0, tá? Ctrl S para salvar e aqui nós vamos continuar o nosso código. Que nós devemos, então, definir o estado atual, animar Sprite e deslocar o Sonic, tá? Aqui eu só escolhi a imagem. Agora nós vamos criar os próximos passos. Que eu vou colocar aqui, eu vou até comentar e vou dizer aqui, ó. Configuro o estado atual. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou configuro o estado atual, beleza? Tá, vamos lá. Eu vou colocar assim, ó, diz ponto andando, recebe true agora. Eu não quero mais ele falso, né? Ele estava falso no começo, agora eu coloquei ele para andar, que eu quero ele movimentando. E qual direção que eu quero que ele vai andar? Diz ponto direcal, né? O direção. Eu quero ele na direção qual? Sonic, virado para a direita. Eu quero que ele movimenta para a direita, tá? Vou subir aqui mais o código um pouquinho, para ficar bacana. E agora eu vou fazer o outro comentário aqui embaixo e vou dizer o seguinte, ó. Aqui agora eu desloco o Sonic
o Sonic. Beleza? Aí como que eu vou deslocar o Sonic chamando? Antes de deslocar o Sonic, desloca o Sonic. Então vou deslocar logo aqui. Eu vou colocar dis, aí ponto x, tá? Aí eu vou incrementar mais igual, que eu vou para o próximo quadro, aí coloco aqui, ó, dis ponto velocidade. Ainda eu não tenho isso, essa velocidade aqui. Eu vou colocar esse atributo logo acima. Beleza. Então aqui nós temos o deslocando o Sonic, só que antes de deslocar, eu vou ter que fazer a animação da Sprite Sheet para rodar aqui. Aí eu vou fazer um comentário para você entender e vou colocar aqui. Eu vou dizer o seguinte: que neste estado, a animação da Sprite deve rodar, tá? E como que eu faço ela rodar? Chamando o próximo quadro. E aí eu vou colocar aqui, ó, dis.sheet e ponto próximo quadro. Próximo quadro. E ele é um método que eu estou chamando aqui, então eu vou abrir parênteses e colocar um ponto e vírgula no final. Beleza, pessoal? Então nós usamos um novo atributo aqui, ó, que é o atributo velocidade, que eu falei com vocês. Então, como nós usamos esse novo, nós vamos iniciar ele aonde? Lá no construtor, e tem que colocar um valor padrão para ele. Aqui, ó, eu vou colocar ele aqui e vou colocar um valor para ele. E aqui eu vou colocar ele aqui, ó, dis ponto, aí é velocidade, e aqui eu vou atribuir um valor de 10 milissegundos e vou colocar o ponto e vírgula. Essa vai ser a velocidade do nosso Sonic, tá? Dá um Ctrl S para salvar. E agora, nós vamos fazer o contrário. Agora nós criamos o evento para direita. E agora nós temos com o mesmo raciocínio, com a mesma lógica, nós vamos criar isso para rodar para a direita ou para a esquerda. Então nós vamos fazer isso continuando aqui no nosso método atualizar, tá? Então vamos para frente. Aqui nós temos o primeiro if. Então logo aqui abaixo, como nós vamos tratar agora, nós vamos colocar para a direita. Então eu vou colocar um else. Se aquela situação não for aquela situação que nós colocamos aqui nesse primeiro if, nós vamos fazer um else, né? Se não, aí vamos criar outra situação agora, que é com a mesma lógica de cima. Vou colocar um if, pode ser até aqui na frente mesmo, vou colocar assim if para aproveitar espaço. E aqui nós vamos construir a mesma lógica. Eu vou colocar o ponto teclado, né, que a gente vai pressionar o teclado. A tecla pressionar, qual tecla? Eu vou dizer aqui, ó, pressionada. Qual a tecla vai ser pressionada? Aí, no caso, é a tecla contrária agora, que é a seta esquerda, tá? Nós tratamos a direita, agora nós vamos tratar a esquerda. E vocês já sabem de onde vem, né? Se foi pressionada a tecla esquerda no teclado, o que vai acontecer aqui? Que nós, como eu falei, vem aqui da classe teclado agora, ó, seta esquerda, ok? Vamos lá. Seta esquerda está aqui. E aqui dentro nós vamos criar um outro if. E esse if eu vou negar aqui, igual lá na primeira. Se diz ponto andando ou direção, diz ponto direção diferente de Sonic esquerda, Sonic esquerda, o que vai acontecer? Se isso for diferente, aí agora eu vou colocar o this ponto sheet ponto linha. E essa linha vai receber, no caso, o índice 2 agora, a linha 2.
E a gente vai continuar na mesma coluna, que eu vou pegar a primeira imagem, dis.sheet, que ponto coluna, eu vou receber o índice 0 da coluna, tá? Ctrl S, voltando aqui, vocês entenderam. Eu peguei essa primeira imagem no primeiro if, e agora eu estou pegando essa outra imagem aqui, que é a coluna de índice 0 e a linha de índice 2. Índice 0, índice 1, índice 2, ok? Então, estamos pegando essa imagem. Essa imagem que nós estamos dizendo aqui, ó. Sheet linha 2, índice 2 e sheet coluna 0. Combinado? Agora, depois desse if pronto, a gente continua aqui, ó. Vou dizer assim, ó. Diz ponto andando. Ponto andando. Recebe agora true, que eu quero ela que ande, né? Então, vamos andar. E agora a direção. Qual é a direção? Diz ponto direção. Diz ponto direção. E essa direção vai ser para onde? Sonic esquerda. Sonic esquerda. Não, seta não. Sonic. Sonic esquerda, aqui um ponto e vírgula, enter, e aí eu vou chamar o próximo quadro, aí vou colocar assim, ó, diz, ponto, sheet, ponto, próximo quadro, abro e fecho parênteses e coloco um ponto e vírgula no final, e aí eu vou ver aqui, ó, diz, ponto, x, e vou fazer o incremento, né, o decremento, que no caso é menos, que ele vai vir ao contrário para a esquerda, no primeiro foi mais, agora é menos, e vou colocar a velocidade aqui agora, que nós já temos ela lá no nosso construtor. Velocidade, coloco um ponto e vírgula aqui, tá entendido? Aqui eu incrementei mais, e aqui eu coloquei menos. Aqui nós tratamos na primeira imagem da linha de índice 1 e aqui a imagem da linha de índice 2. E o 0 continua no mesmo local. Então, finalmente, pessoal, se nenhuma tecla de movimentação estiver pressionada, o Sonic está parado, não é isso? Se nós não apertou nada, significa que o Sonic está parado. Então, nós devemos, no entanto, checar a direção atual para saber qual a imagem do Sonic parado devemos usar. Agora, se virado para a esquerda ou se ele está virado para a direita, tá bom? Também não chamamos o método próximo quadro agora, pois neste estado não há animação. E para isso, eu vou ter que criar agora, aqui, ó, um outro else, e vou abrir chaves, abrir chaves, e aqui dentro eu vou criar um if, tá? Um if, e vou dizer o seguinte, ó, diz ponto direção vai ser igual. Se a direção for igual a Sonic para a direita, aqui eu estou verificando isso. Sonic para a direita. O que vai acontecer? Vou criar um códigozinho aqui. Vou colocar aqui, ó, diz ponto sheet ponto coluna. Vai receber 0. Ponto. Ah, bacana. E agora? Que vem mais? Vou criar um else de novo. Else. E se, aí aqui, se diz direção for igual, diz ponto direção for igual a Sonic para a esquerda, o que vai acontecer? Se isso ocorrer, sheet, aí eu vou pegar sheet, diz, ponto sheet, ponto, coluna, e aí eu vou pegar a coluna de número índice 1, ponto e vírgula. Se a gente vir aqui na nossa imagem para sheet, ó, aqui nós temos a imagem dele parado, que nós estamos na coluna de índice 0 e aqui na coluna de índice 1, tá? Olha só, aqui eu peguei, ó, se ele tiver o Sonic para a direita, olha aqui, para onde está a direita? Aqui ele está virado para a direita e ele está na coluna de índice 0. Por isso eu coloquei aqui, ó,
coluna de índice 0. E essa outra imagem, ele está na coluna de índice 1 e virado para a esquerda. Aí eu estou dizendo, ó, se a direção dele for sônico para a esquerda, então ele vai selecionar a coluna de índice 1. Compreendido aí? Beleza, Ctrl S para salvar. E vamos dar continuidade. Eu vou continuar aqui e vou dizer o seguinte, ó. Sheet ponto linha recebe 0 ponto e vírgula e ponto andando recebe false. E fechei com ponto e vírgula. Então, nesse momento, todos os processamentos estão ocorrendo, mas sequer nós podemos ver o resultado. O método desenhar ainda não foi implementado. Nós temos aqui o nosso método desenhar, nós não o implementamos ainda. Beleza? Então, nós vamos implementar. Mas o que nós vamos fazer? Simplesmente, é a coisa mais simples do mundo. Eu vou chamar aqui dentro o método desenhar, que nós já temos na classe, na nossa classe, tá? Aqui no Sprite Sheet, se a gente vir aqui na classe Sprite Sheet, nós temos aqui um método, ó, desenhar. E esse método, ele passa como parâmetro a posição 1, né, que é o x, y, e todos os códigos aqui. O que eu posso fazer para facilitar o nosso método desenhar aqui? Simplesmente eu chamar aquele outro método que já está pronto. Então, a gente vem e diz, por isso que é importante utilizar a programação orientada a objeto. Sheet, ponto, aí eu chamo o método desenhar, abro e fecho o parêntese e coloco um ponto e vírgula. E o que ele passa lá como atributo, como parâmetro para mim? Ele passa um x, não é isso? Ponto x, aí vírgula e coloco this ponto y. É isso? Bacaninha. Dá um Ctrl S para salvar. Então, vamos dar uma corrigida no código para a gente fazer a execução aqui. Bom, olha aqui, observando aqui, ó, teclado, colocar uma vírgula e colocar a imagem aqui que a gente não passou a imagem, tá? Só tratei ela aqui, ó, context MG Sonic, tá? Mas não passei a imagem aqui, tá? Uma vez passada a imagem, vamos observar o código aqui, direção Sonic, ok, seta ok, direção Sonic, tá? Vamos ver. Aqui tá pressionada seta esquerda. Se estiver andando na direção seta, não. Direção não. Aqui a direção é do Sonic. Faça essas correções no código. Tá ok? Vamos aqui dar um Ctrl S para salvar. Então, beleza. Depois que salvou o Ctrl S, agora nós vamos lá na nossa pasta do nosso jogo, abre a pasta, vai aqui na pasta 04 e vai aqui em teste 2. Vamos clicar em teste 2 e vou lá. Aqui está o nosso Sonic e vamos apertar seta para a direita, ó, ele andando para a direita, aperta para a esquerda, ó, ele andando e correndo para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda, esquerda, direita, e aqui ele some. Nós não tratamos isso ainda, beleza? Então, pessoal, por hoje é só. Vamos parar por aqui nessa aula. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a detecção de colisão, tá? É um aspecto fundamental da grande maioria dos jogos. Seja para golpear um inimigo ou para coletar argola, no caso aqui do Sonic, a intervenção do sprite do personagem com outros inimigos, pode ser bloco, plataforma, ele vai se dar através de colisão entre as áreas que ocupa na tela, tá? Aí nós vamos fazer esse encontro, quando um sprite topar com o outro na tela. Aí vai haver a colisão. É daí que gera a explosão ou qualquer outra ação, beleza? Então eu espero vocês no próximo vídeo e nós vamos tratar de detecção de colisão.